aqui é a Joy do NetFlu. Estamos fazendo a reestreia do Mar com 10 e eu estou aqui na minha estreia no NetFlu. E o entrevistado de hoje, gente, sabe quem é? Gerson Canhotinha de Ouro. Gerson, seja muito bem-vindo aqui no NetFlu. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço, Joy, a NetFlu. Estamos juntos, né? Nesse sofrimento eterno com esse time. É com esse time que a gente não sabe para onde vai. Beira sempre a segunda divisão. Aí, quando você pensa que vai cair, aí ele respira um pouco. Mas esse sofrimento a gente passa o jogo todo, o campeonato todo. Mas a gente já está acostumado. É verdade, Gerson. A gente acompanha muito lá em casa, todo pós-jogo, né, do Fluminense. A gente ri muito com você, é muito bom. Eu quero saber, Gerson, de onde veio esse bordão? Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Isso foi criado, né, por esse grupo que, né, da minha filha, da minha neta, dos meus netos, do meu genro, e mais alguns colaboradores né, que participam comigo pelo canal, e aí ficou isso. E eu aí sempre digo isso, né? Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento, porque na rádio também cada um tem a sua vinheta. Sim. Né? E às vezes não entra uma vinheta. Por exemplo, quando não entra a minha, às vezes, muito no sufoco, em rádio, você sabe como é que é, aí não entra a vinheta. Aí eu falo, sem vinheta eu não entro. Então, ou toca a vinheta, ou eu não entro. Aí marcou, ficou no canal isso. Muito bom, Gerson. E como está sendo para você, né? Você já se aventurou aí como jogador, aí já passou pelos veículos de comunicação aí, TV, rádio, até hoje. E como é que está sendo essa experiência agora que você é um youtuber, tem um canal no YouTube, como é que está sendo isso aí? Olha, isso é novidade para mim, né? Porque na minha época não tinha essas coisas. Né? Negócio de celular, isso foi coisa moderna. Então, eu sou do rádio, eu não sou nem de televisão. Eu faço televisão também, mas eu sou homem do rádio. Eu saí do futebol, entrei imediatamente na rádio. Então, eu estou nisso aí, em rádio, desde 1900, você não era nem nascida, 1973. Certo? Então, 73 não. 73. Eu estou nisso aí desde 73. Então, resultado. Isso tudo é novidade. Mas a gente não pode ficar para trás, a gente pode ficar parado. Né? Senão os caras passam por cima. É igual como eu jogava. Eu tinha que estar esperto, né? Porque tinham belíssimos jogadores na minha posição. Então, eu tinha que sempre estar ligado. E eu continuo ligado. Mas, para mim, tudo isso é novidade. E eu não esperava, né, esse entrosamento todo, né? Uhum. Essa galera toda chegando, fazendo perguntas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu respondo a tudo. E outra coisa, não existe pergunta sem resposta. Toda pergunta tem resposta. Agrade ou não. É como a pergunta, às vezes não me agrada, mas eu tenho que responder. Né? Então, eu estou nesse campo aí, estou de trava alta e caneleira para entrar no... Muito bom, Gerson, e a galera tem gostado de verdade. Eu vejo aí vários Instagrams de futebol, todo mundo depois dos jogos coloca aí seu vídeo rolando, até pra dizer como a gente tá se sentindo, porque às vezes você demonstra pra gente como que a gente tá se sentindo no pós-jogo, principalmente com o Fluminense. Exatamente. É como, por exemplo, no Maracanã, por exemplo, eu me emocionei, porque eu vi a galera toda, o Fluminense entrando em campo, aí tirei a camisa e tal. E isso é do torcedor, porque todo mundo tem um time. Eu, por exemplo, tenho dois. Eu sou fluminense e botafoguense. Quer dizer, tricolor em todo o país. E botafoguense no Rio. Então, todo mundo tem, todo mundo discute. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Às vezes eu extrapolo, eu passo do limite, mas não é só com o Fluminense, nem com o Botafogo.
né? Como passei no limite também com o Flamengo. E então, passo, às vezes, do Palmeiras. São times, né, que não podem ficar onde ficam, onde estão. Tem sempre que disputar título, todos eles. Às vezes a gente aumenta o grau e aí, às vezes, é incompreendido. É verdade, Gerson. Você é um cara polêmico, tá sempre aí falando do que tá acontecendo nos clubes, né, e no Fluminense. Bom, hoje o atual técnico do Fluminense, Odair, tem sido muito criticado, não só pelas escalações, pelas substituições, mas do modo que o Fluminense tem jogado. O Fluminense tem demonstrado, assim, medo, né? O Fluminense chega com medo nos jogos. É um time mais defensivo do que ataca para poder ganhar o jogo. O que você acha? Como você vê esse modelo de jogo do Odair? Bom, olha que ele tem, logicamente, uma parcela de culpa. Bota aí 50% para ele, porque tudo é dividido. 50% para ele, 50% para os jogadores, né? E eu digo 50% dos jogadores, porque o jogador é culpado, é ele quem joga. Então, se ele monta um esquema, por exemplo, eu não gosto que o Wellington Silva, por exemplo, que é um jogador rápido, jogador driblador, que ele fique sendo auxiliar do lateral esquerdo. Às vezes ele está atrás do lateral. Aí vamos admitir, eu estou no meio do campo, como esses jogadores do meio do campo. Dodge, Hudson, Ganso, Nenê, esses jogadores que jogam por ali. Aí, de repente, pega uma bola, olha para frente, cadê o ponta rápido? Aí você tem que olhar para trás, porque o ponta está lá atrás. Pô, então eu vou fazer o lançamento para ele lá para trás. Então, eu acho que isso é culpa do jogador. O jogador tem que discutir com ele. Discutir em termos. Tem que argumentar com ele. Professor, olha aqui, eu estou voltando muito. Eu sou um jogador de ataque. Eu sou um jogador que eu puxo o contra-ataque. Agora, se eu estou aqui atrás, como é que eu vou puxar o contra-ataque? Então, ele vai lá, vem aqui, explodiu a perna no último jogo. Então, às vezes, você tem que argumentar com o treinador o esquema tático, que às vezes não serve para você. Tá certo? Sim. Eu vou citar um exemplo meu. Eu jogava no Flamengo, decisão de campeonato com o Botafogo. O Flávio Costa cismou, né, de me colocar na ponta esquerda para marcar, junto com o Jordan, para marcar o Mané. Aí eu falei para ele, cara, eu não sou marcador. Você bota o Nelsinho, que era um excelente jogador, e muito mais marcador que eu. E outra coisa, no final da história, que ele não aceitou, eu fui obrigado a dizer para ele aqui, eu não sou nesse time do Flamengo tapa-buraco. Eu sou o único do Flamengo agora que está na seleção brasileira. Então eu não sou tapa-buraco. Eu não vou jogar, pô. Aí o que aconteceu? O Joel, que era o ponta, pegou que era a ponta direita, campeão do mundo, deslocado para a ponta esquerda, que o Luiz Carlos estava na ponta direita. Fizemos uma excursão à Europa e o Joel na ponta esquerda, deslocado, foi o artilheiro. Então não tinha como tirar o Joel. Por quê? Então o Joel pegou a mala dele e foi embora da concentração. E não tinha ninguém para jogar. Eu só joguei por isso. E lá pelo meio do caminho, a gente já perdendo de 3-0, eu larguei tudo e fui para o meio. Fui fazer o meu jogo. E dane-se o que vai acontecer. Entendeu? Quer dizer, isso é o extremo. Agora, tem que discutir. Porque você não é dono da verdade, nem eu. Então, se o seu esquema está me prejudicando, eu vou reclamar. Se você não aceitar, tudo bem, você bota outro, daí a camisa vai embora. Né? Então, o que acontece? Fica prejudicado o time do Fluminense. Já que volta todo, né? Centroavante do Fluminense está jogando, quando o Fluminense é atacado, na intermediária do Fluminense. E aí, para sair jogando, para você ter um ataque, ou então um contra-ataque, fica muito grande. Então, tem alguma coisa errada, né, nesse entrosamento todo, ou desentrosamento todo. Eu acho que peca por isso. E outra coisa também, acho que o Fluminense, mais hoje, mais amanhã, vai fazer um time de master.
Gerson, então você acha que falta, né, até uma atitude dos jogadores de uma troca com o técnico, né? Que realmente o que você falou é muita verdade. Se o jogador também tem que ter uma atitude de falar com o técnico que não tá bom, né? E falando em técnico, Canhotinha, eu vi uma entrevista sua que você comentou da época que você foi para o Fluminense, na época que te chamaram para ir para o Fluminense, e você questionou, né, que tinha outros meio-campistas no Fluminense muito bons e que você já estava um pouco mais velho, tinham pessoas mais jovens. E aí, eles falaram que era por conta da sua experiência, para você passar uma experiência para os mais jovens, na verdade. E depois você descobriu que eles queriam talvez te utilizar como técnico do Fluminense. Por que isso não se concretizou? Você não quis virar técnico? Não, eu não quis. Inclusive, quando era para eu vir para o Rio de novo, para o Botafogo, né, saindo do São Paulo, que eu tinha problema lá com a minha filha mais nova, né, negócio de clima e tudo, virava e mexia, ela ia para o hospital e tal. Então, passei 2 anos lá, 2 anos e poucos meses, um pouco complicado, um pouco apertado. E aí a direção sentia isso também, a direção de São Paulo, e eu fui falar com o doutor Laudo Natel e o doutor Henri Aidar, se eles podiam me liberar e tal, e eles compreenderam perfeitamente, né? Porque o médico do São Paulo, o doutor Dalzel, sempre me acompanhava lá para ir para o hospital e tudo mais. Então, eu vim embora. E o Botafogo não acertou o contrato e o Fluminense acertou. Quando o Fluminense me procurou para ver se eu queria vir, eu falei para ele, para que vocês me querem lá? Se vocês têm o Pintinho e o Kleber, 2 excelentes jogadores, garotos, que já atuavam muito bem, jogadores de seleção brasileira. Não, você mais velho para dar uma experiência e tal, bababá. Falei, bom, se é isso, tudo bem. Aí vim para o Fluminense. Aí o que acontece? Terminou o meu contrato. O Otto quis, que era o doutor Otto, presidente, quis renovar o meu contrato. Eu não queria mais jogar. Já começava o campeonato brasileiro também, viagem para baixo, para cima, eu já não aturava mais isso. Aí, então, eu quero que você seja treinador. Aí eu falei para ele, o presidente, preste bem atenção, sou jogador de futebol, né? Eu vivi para isso, né? Então, o que acontece? Eu conheço tudo aqui dentro do Fluminense, tá certo? Sei aonde está o erro, sei aonde está o acerto e tal. Os caras foram meus companheiros esses anos todos. Você acha que eu vou ter cara a ser treinador do Fluminense? Chegar aqui, o senhor está contratando Paulo César, está contratando o Rivelino, está contratando Mário Sérgio, né? Essa galera toda. O senhor acha que como é que eu vou fazer? Tirar os caras que sempre foram meus eternos companheiros aqui para botar essa galera que vai chegar. Eu não tenho cara para isso. Então, e outra coisa, não é minha praia. Eu sempre gostei de falar sobre futebol, né? E eu até comentava alguns jogos pela Rádio Tupi, quando eu não tinha jogo, por exemplo, em São Paulo, que o Dualcei e o Marcondes e o Rui Porto iam lá para fazer os jogos dos times cariocas lá em São Paulo, eles ligavam para mim. E eu ia para a cabine, conversava, comentava e tal. E quando eu terminei de jogar, eles me convidaram, o Dualcei e o Marcondes. E eu comecei a minha história no rádio nisso aí. Mas não dava para eu ser treinador. E um outro detalhe para encerrar esse pedacinho. Eu não tenho ânimo, eu não tenho paciência para aturar certos dirigentes e certos jogadores. Boa, Canhota. Acho que ninguém tem, né? Tem que ter muita paciência. Bom, Gerson, você foi um meio-campista muito técnico, né? E hoje a gente tem o Ganso aí, né, no Fluminense, que é muito criticado muitas vezes. E porque o que acontece? Ele é um jogador caro, é um jogador que tem muita técnica, mas que ele não consegue desempenhar mais nos jogos, né? No campo, no caso. O que você acha? Como que a gente pode aproveitar ainda o Ganso no Fluminense? É dessa maneira que o treinador está aproveitando. Bota ele 10 minutos, bota ele 15 minutos. Aí, quando machuca alguém do meio do campo, bota ele. Aí, com 20 minutos, tira ele. Vai aproveitar. Agora, o problema é que você
Um jogador como o Ganso, você não pode ter um contrato com ele de 5 anos. Você vê, ele saiu do Santos, tá certo? Com toda aquela molecada. Toda a molecada se deu bem na Europa. Ele foi para lá e não jogou. Ele foi reserva em todos os lugares que ele passou na Europa. E como está sendo agora no Fluminense, que ele não é o titular. Então, ele é um jogador, é o que eu digo sempre, tecnicamente ele é muito bom, mas ele tem que botar isso para fora. Como? Parado, jogando 2x2, 3x3. Não, a dinâmica do futebol hoje, infelizmente, que hoje é mais correria do que inteligência, ele está mal posicionado nisso aí. Então, quando ele entra, ele procura aonde está o jogador dele com a bola, para ele se aproximar. Aí pega a bola, aí você lembra o nome dele. Aí ele pega a bola e toca. Aí ele vai lá para buscar a bola. Ele não se mexe para receber a bola, ele vai buscar a bola. Então, o nome dele está sempre em evidência. Só que ele não saiu da mesmice. Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Agora, rendimento, ele não consegue render o suficiente, como na correria, ou um pouco mais de técnica, né? Um pouquinho mais de técnica. Esses meninos, Hudson, Dodi, esses meninos aí, Iago, né? Em meio de campo, vão se desenvolvendo aí, porque correm mais, se mexem mais toque de bola, toque não tão apurado quanto o do Ganso, mas, infelizmente, como o Nenê, você vê o Nenê e você vê o Ganso. Tem diferença de idade, mas o Nenê se mexe. Vai na ponta, vai na outra, vai lá, vem aqui, bate uma falta, corre para ali, bate o corne e tal. É uma outra dinâmica que você ainda pode, né, ter no time. Agora, acho que o Ganso não. E pelo menos é o que estão falando aí, que vem mais um de 30 anos aí, né? Lucas. Tá onde? Para jogar onde? É time de Master? Se de repente botar time de Master mais de 70 anos, eu vou. É verdade, Gerson. Tá difícil, né? Infelizmente, o Ganso aí, a gente gasta tanto dinheiro com ele para se aproveitar daí 10, 15 minutos jogando realmente no Fluminense. Gerson, ainda pegando esse gancho de técnica, né, de desempenho, eu quero falar um pouco sobre o nível de futebol brasileiro. Por que você acha que o nível de futebol do brasileiro está tão ruim? E o que você acha que os clubes poderiam fazer para tornar o futebol mais atrativo, né? Além do torcedor ter a paixão de querer acompanhar, mas nem sempre a gente quer assistir o jogo, porque às vezes é aquela mesma coisa de sempre. O que você acha que os clubes podem fazer para tornar o futebol mais atrativo hoje em dia? Olha, o problema não é tão de clube, ou tanto de clube. É de material humano. Por exemplo, na minha época, e nas épocas anteriores à minha, era 80% de condição técnica e 20% de física. Hoje é o contrário. Hoje é 80% de física e 20% de técnica. Por isso que o futebol brasileiro caiu muito. E você vê uma coisa. Antigamente, os jogadores jovens, eles entravam nos times e ficavam 10, 12, 8, 7 anos, tá certo? Para sair, que era raro. Ficava todo mundo aqui. Tá certo? Hoje em dia, com 3, cada um, o jogador tem 3, 4 empresários. Não sou contra o empresário. Mas o empresário quer que você fique aqui, um ano depois vai para ali, 3 anos depois vai para aqui, aí depois vai para a Europa, mas volta e tal. Então, esse jogo é bom para todo mundo, mas não é para o clube. Tá certo? Bom, primeiro. Segundo, tecnicamente, os nossos bons jogadores vão embora. Fica aqui o meio termo, que joga mais ou menos, é mais força. E os veteranos que não cabem mais na Europa estão vindo. Então a gente fica do meio termo para baixo, tecnicamente falando. Os veteranos que ainda têm um pouquinho mais de técnica, eles ainda jogam 1 ano, 2 anos, tá certo? Agora, o que está voltando, que não tem técnica,
esse vai se misturar aí e daqui a pouco vai embora. Então, eu sou a favor do jovem bom ele ficar no clube. Não interessa. Aumenta, dá mais dinheiro para ele. É melhor você dar mais dinheiro para ele num contrato do que trazer um velho lá de fora. Tá certo? Aumentando o preço do passe dele. Para quando o cara chegou aqui, qualquer um europeu chega aqui hoje e pega o melhor garoto nosso. Aí, pô, 50 milhões de dólares. Isso é uma porcaria lá para fora para um príncipe desse aí, ó. Tá certo? Agora, bota, aí ele pega por 50 mil dólares, 50 milhões de dólares, bota lá, 2 meses no clube dele, ele vende por 800 milhões de dólares lá para o outro lado. E o outro lado vende por 1 trilhão. É isso. Então, os nossos jogadores, eu acho que por causa disso tudo, os clubes não têm como administrar. E as péssimas administrações dos clubes. Você vê que todo mundo está endividado. Aí melhora aqui, vende um, vende outro, para pagar 3 meses atrás. Não compensa. Você vende seu melhor jogador para pagar 3, 4 meses que você está devendo. Tá certo? Aí o que acontece? Você continuou devendo, 3 meses você deve, paga 2, ficou devendo 1 e ficou sem seu principal jogador. Isso é uma bola de neve que vai crescendo. Nós vemos isso no Fluminense. Vendo no Fluminense isso. Flamengo, Fluminense. Flamengo mais ou menos porque o presidente Bandeira de Melo botou o clube nos trilhos. E aí sobrou dinheiro para caramba, aí fez essas modificações todas. Mas começa a complicar com as renovações e tudo mais. Agora, que clube que pode fazer isso? Que clube que não está com o Pires na mão? Você tirando um ou outro. É difícil. É verdade, Gerson. A gente vende muito, muito fácil os nossos jogadores, as nossas joias, né? As pessoas que a gente está construindo e acaba ficando sem jogador, né? O que você falou é muito certo. Aí vem os de fora que não estão bem para jogar no nosso time. Então, é isso que acontece. E você vê uma coisa. Vamos citar um caso concreto. Viu? Uhum. O Wellington Silva, ele estava no Fluminense, vem de garoto. Foi vendido. Tá certo? Foi para a Rússia, para não sei aonde. De lá, ele veio para o Inter, aonde estava esse treinador, tá certo? Do Fluminense. Ele veio para o Fluminense, ele trouxe o Wellington Silva. Pior ou melhor do que saiu? Pior. E mais velho. Então não adianta isso, entendeu? Não adianta isso. É você procurar, isso não é da sua época, mas é você procurar agulha no palheiro. É verdade, Canhota. Você acha que esse último jogo do Fluminense, né, que o Fluminense ganhou de 4-0, veio por conta, até disso, o Fluminense colocou aí uns meninos mais novos para jogar? Você acha que realmente os meninos mais novos têm uma capacidade melhor, assim, de jogar no Fluminense mais até, né? Tem capacidade de jogar melhor, tem capacidade de resistir, entre aspas, à técnica, à tática do treinador, essas coisas todas. Faz um pouco mais. Além daquilo que o cara está pedindo, dá lá na cabeça dele que ele é bom jogador e tal. Então você vê que o nível subiu um pouco. Agora, será que é isso? Esse aqui é o problema. Agora, e não será também um pedaço aí, porque o time do Curitiba é fraco? O time do Curitiba é fraco. Né? E assim mesmo, fez pressão. E quase empatou o jogo. Depois é que o Fluminense, né, fez algumas alterações. O Curitiba também enfraqueceu, subiu um pouquinho e teve aquelas coisas. Agora, eu acho, nos dias de hoje, eu acho uma aberração o time do Fluminense vencer alguém de 4-0. 4-1, sei lá. É verdade, Gerson. Gerson, muito obrigada pela sua entrevista, pelo nosso bate-papo aqui. Foi muito gostoso estar aqui com você. Obrigada pela sua entrevista. Que você tenha muito sucesso aí com o seu canal, né? Obrigada de verdade. Quer deixar algum recado para a torcida tricolor?
Bom, eu que tenho que agradecer a você, Joy. Estou esperando também que a galera que acompanha vocês, né, no Net Flu, me acompanhe também no Canhotinha 70, tá certo? E um abraço a vocês todos. Muito obrigado pela participação, tá certo? E sempre torcendo pelo Fluminense, que ele não fique, né, sempre beirando a lanterna. Pular fora disso, que o Fluminense não é time para disputar, né, segunda divisão. Mas só que nós já tivemos na terceira, infelizmente. Então agora é pular lá para cima, que aqui para baixo é derrota total. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado, Joia. Um beijo, Gerson. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Galera Tricolor, obrigada por acompanhar aqui a gente. Fiquem ligadinhos nas próximas entrevistas. Saudações tricolores e até a próxima.